Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E assim, essa segunda-feira tinha tudo pra ser aquela segunda-feira, sabe aquela segunda-feira da ressaca? Depois de um feriado prolongado, aquela segunda-feira preguiçosa, mas não, meus amigos. Esta segunda-feira está recheado de bom futebol. E para quem gosta de bom futebol, hoje é uma segunda-feira de grandes expectativas. Por quê? Nós temos equipes brasileiras que podem se consagrar na Copa do Mundo de Clubes, se classificando, mas também podem cair na Copa do Mundo de Clubes. Hoje, mais especificamente para botafoguenses e palmeirenses, existe o risco de eliminação. Em uma porcentagem pequena, mas ele tá lá. E no futebol, meus amigos, nós não podemos dar sopra pro azar. Nós temos que fazer a nossa parte. Hoje o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala que o Botafogo tá no grupo da morte, não é só uma questão assim da dificuldade dos adversários, mas é a questão que se o Atlético de Madrid vencer hoje o Botafogo, por mais de 2 gols de diferença, o Atlético de Madrid pode colocar o Botafogo até para fora da competição e assumir a vaga dele. Atualmente o Botafogo lidera a competição. Só que nós podemos terminar com as 3 equipes com a mesma pontuação. E aí vamos olhar para o saldo de gols. Neto, mas o critério nessa Copa do Mundo de Clubes de desempate não é o confronto direto? Sim. Só que se o Atlético ganha do Botafogo, o Botafogo ganhou do PSG e o PSG ganhou do Atlético, não tem critério de desempate. Porque cada um ganhou do outro, tá ligado? Um tríplice empate aí das equipes. Resumindo, aí a gente vai olhar para o saldo de gols. Uma tarde de muita expectativa para botafoguenses. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o Atlético não ganha de mais de 2-0 do Botafogo. O Atlético pode até ganhar 2-1, 3-2, 1-0. Mas mais de 2-0, não acho que vence por mais de 2 gols de diferença. Não acho. O Botafogo hoje eles com certeza vão entrar para terminar ali no empate. E aí sim se consagrar o primeiro lugar do grupo. É isso que vai acontecer se o Botafogo empatar hoje. Eles terminam em primeiro lugar no grupo e coloca o do Palmeiras na reta. Neto, entre Botafogo, PSG e Atlético de Madrid, quem você prefere enfrentar? Obviamente o Botafogo. É a equipe brasileira. Consequentemente, nós já conhecemos o nosso adversário. Nós sabemos os pontos fortes e os pontos fracos do Botafogo. Ah, mas se perder, a encheção de saco é maior. A zoeira é maior. Isso é verdade. Mas eu ainda assim prefiro enfrentar o Botafogo. Vamos rodar a vinheta? Vamos rodar a vinheta que tem bastante coisa legal pra gente falar. Eu confesso pra vocês que também tô um pouco preocupado com o jogo de hoje, tá? E eu vou explicar o porquê. Roda essa vinheta aí, bora lá. E meus amigos, não deixe de apoiar os nossos parceiros aí, ó, da Tribo da Sorte, tá? Tribo da Sorte aqui é uma das nossas parceiras de longa data. Estamos aí comemorando 2 anos de trajetória juntos. Então, há 2 anos atrás, nessa época do ano, nós estávamos aí já iniciando a nossa parceria com a Tribo da Sorte. Eu tenho um orgulho, um prazer imenso de carregar essa plataforma junto aqui do canal. E agradeço de coração ao Wildevan e toda a equipe lá da Tribo da Sorte que confia no nosso trabalho todos os meses. Porque assim, pessoal, é muito fácil você encontrar parceiros que estão com você no momento da alta audiência, no momento que o algoritmo do YouTube eleva os seus vídeos, no momento que o futebol está efervescendo. Só que a Tribo da Sorte, eles acreditaram também na gente e acreditam na gente nos momentos de baixa,
nos momentos que o algoritmo não favorece, porque isso acontece, que o futebol desaquece, e eles mesmo assim estão lá confiando e acreditando na gente. E essa semana tem a Quina de São João com 230 milhões pela Tribo da Sorte. É só você clicar, ó, no link fixado aí ou no QR Code, chama o pessoal no chat e pede o cupom lá do Opina Porco. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. E pessoal, qual que é a minha preocupação pro jogo de hoje? A minha preocupação pro jogo de hoje é que, assim, eu vejo muita gente falando, né? Ah, o Palmeiras de repente pode perder hoje para se classificar em segundo e tentar se livrar do PSG. Visto que quando for o horário do jogo do Palmeiras, já vai ter definido lá a situação do Botafogo e do Atlético de Madrid. Verdade, isso é verdade. Só que assim, galera, você entrar num jogo e perder de propósito, olha, tem que ter um sangue frio muito grande numa competição tão importante quanto essa. E tem outro problema. Se o Palmeiras perde por mais de um gol de diferença, o Palmeiras ele pode se desclassificar. Vocês entenderam? Então, quem garante? Ah, vamos deixar os caras marcar um gol. Aí os caras vão lá e marcam um gol. Aí, sei lá, no último minuto, a falta na entrada da área, Messi cobrando. Pá, caixa, 2-0. Abraço, tamo fora. Essa ideia de jirico de perder de propósito, isso não é viável. Por quê? Lá na primeira rodada a gente teve um empate de todo mundo. Então quando você olha agora pro grupo, meio que tudo pode acontecer. Na minha opinião, ele tem que garantir a vitória hoje. Não podemos dar bobeira. Temos que garantir a vitória e fazer a nossa parte, tá? Se vamos pegar o PSG, se vamos pegar o Botafogo, se vamos pegar o Atlético de Madrid, deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer. A minha maior preocupação hoje é o Palmeiras perder por um gol ou mais de diferença. Que isso vai tirar a equipe do Palmeiras do Super Mundial. E assim, o jogo passado do Palmeiras eu não gostei do primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras melhorou. E eu espero que a exibição do Palmeiras hoje seja uma exibição melhor. Lembrando que qualquer falta na entrada da área é um perigo de gol absurdo. É um perigo de gol absurdo. Inclusive o técnico do Inter Miami, né? Ele falou sobre o confronto. E aí ele falou o seguinte, ó, minha estreia foi em um Corinthians e Palmeiras. A gente ganhou por 3-1. Tive o privilégio de jogar no Corinthians, um dos maiores clubes do mundo. Disse o técnico aí, Mascherano, né? Técnico do Inter Miami. Na coletiva ontem de pré-jogo. O jogo vai ser hoje, às 10 horas da noite. Então preparem os energéticos aí. A galera que trabalha amanhã cedo, dá uma segurada, que a gente vai ter muitas emoções no jogo de hoje. Atlético de Madrid e Botafogo entram às 16 horas, paralelamente junto com Seattle e PSG também às 16 horas. Além disso, nós temos outro jogo às 22 horas, que é Porto e Al-Ahly. Seguindo as determinações da FIFA, esses jogos dos mesmos grupos acontecem em momentos iguais, para não ter aquele risco de assim, vamos levar um golzinho de propósito para a gente pegar um adversário mais fácil. Então, para não acontecer isso, os jogos serão nos mesmos momentos. Então, à noite, nós já vamos ter definido quem que vai ser o adversário das oitavas de finais do Palmeiras, ou se o Palmeiras vai ser eliminado, se o Botafogo vai ser eliminado, enfim. Essa definição acontece hoje, meus amigos. Alguém hoje pode dar tchau e voltar pro Brasil. Espero que não. Espero que não. Espero que ninguém dê tchau, né? Nenhuma equipe brasileira dê tchau da competição, porque tá divertido assistir as equipes brasileiras na competição. E com o término da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, vamos ter o início aí da terceira rodada, da terceira fase, foram eleitos os craques da segunda rodada
e criado, né, a seleção ali da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. E olha só que as equipes brasileiras, hein, os times brasileiros brilharam na segunda rodada e são os times com mais jogadores presentes na seleção da segunda rodada. Vamos lá? Courtois, que é o goleiro do Real Madrid, foi eleito. Aí a gente tem o Acuna, do River Plate. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim. O Danilo, do Flamengo. O Jair, jogou muito, né? O Jair, do Botafogo. O Edgan, do Inter Miami. O Alan, do Botafogo. O Messi, do Inter Miami. Isso porque ele cobrou a falta que trouxe a virada aí do Inter Miami sobre o Porto. O Gerson, do Flamengo. Jogou muita bola também. Jogou muito bem. O Wildes, da Juventus, o Igor Jesus, do Botafogo, e o Bruno Henrique, do Flamengo, que também mudou, né, o panorama e a dinâmica de jogo quando foi substituído e entrou no lugar ali do Arrascaeta. Foi do Arrascaeta, né, que ele entrou, não foi? Acho que foi, né? Saiu o Arrascaeta e entrou o Bruno Henrique. Se não me falha a memória, foi isso. Então nós temos 3 jogadores do Flamengo e 3 jogadores do Botafogo aí na seleção da segunda rodada. Jogadores brasileiros brilhando aí sobre os europeus na seleção da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No site da FIFA tem uma matéria em destaque lá muito legal sobre o desempenho, né, das equipes brasileiras. As equipes brasileiras sendo muito elogiadas em uma matéria especialmente criada aí para destacar as torcidas e as equipes brasileiras. Vamos lá? Olha só, como o futebol brasileiro virou a sensação do Mundial. Esse é o destaque. Apoio de uma torcida apaixonada, experiência de jogadores que são referências do futebol brasileiro e times recheados de talentos dos países vizinhos ajudam a explicar o bom início. Aí tem uma série aqui de fotos, né, das vitórias dos brasileiros, né? Os clubes do país estão na liderança do grupo A, B, D e F. Em 8 jogos, os brasileiros não sofreram derrotas. Veja o motivo para o sucesso dos times do país. País com mais representantes no inédito Mundial de Clubes da FIFA, graças aos títulos da Conmebol Libertadores, conquistados por Botafogo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, o Brasil apresenta um rendimento incrível nas 2 primeiras rodadas de jogos nos Estados Unidos. O futebol do país ainda não sabem o que é derrota nos Estados Unidos, mas esses 4 clubes são líderes de seus grupos. No cartel até aqui, os clubes brasileiros somam 6 vitórias em 8 partidas. 2 dessas vitórias foram contra forças europeias. Na última sexta-feira, o Flamengo se impôs contra o Chelsea e venceu por 3-1. Na véspera, o Botafogo venceu o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA, no Rose Bowl. Além da camisa pesada de emblemas tradicionais do futebol pentacampeão, veja alguns motivos que explicam o sucesso dos brasileiros no início da competição. E eles destacam aqui, né? Com talentos que deixam o Brasil ainda jovens, os clubes recorrem cada vez mais aos países vizinhos em busca de reposição. Atualmente, 9 estrangeiros podem ser escalados simultaneamente nos jogos do país. Caramba, é tanto assim? É 9? Eu achei que era 7. É 9, cara. Nem lembrava que era 9. Bastante gente, hein? Pô, é quase um time inteiro, galera. 9 é quase um time inteiro. Entre os times que estão nos Estados Unidos, não é difícil notar o impacto dos atletas de outros países sul-americanos. No Flamengo, o craque do time é o Jordan Arrascaeta, né? De Arrascaeta, uruguaio que veste a tradicional camisa 10 do clube. Seus conterrâneos Nico Dela Cruz e Guilherme Varela, o argentino Agustín Rossi, o chileno Eric Pulgar e o equatoriano Gonzalo Plata são os estrangeiros mais utilizados. O craque do Fluminense é John Arias, que também atua na seleção colombiana. O lateral Gabriel Fuentes e o atacante Kevin Serna são os conterrâneos no elenco. O argentino Germán Cano e Juan Freitas e os uruguaios Agustín Canóbio e Facundo Bernal são os outros sul-americanos mais utilizados.
O Palmeiras tem um time recheado de estrangeiros. Autor de um dos gols da vitória sobre o Al-Ahly, o argentino Flaco Lopes tem 2 conterrâneos na equipe, Agustín Riay e Aníbal Moreno. O capitão é o paraguaio Gustavo Gomes. Richard Rios da Colômbia, Joaquim Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez do Uruguai completam o time dos hermanos. No Botafogo, o camisa 10 é um venezuelano, Savarino, e a zaga é liderada por Alexander Barbosa, argentino como Joaquim Correa e Álvaro Montoro. Os uruguaios Mateu Ponte, Santiago Rodrigues e Gonzalo Mastriani são peças frequentes em campo. Ainda no Rio de Janeiro, torcedores do Botafogo e do Flamengo foram ao aeroporto para dar um último apoio às delegações a caminho dos Estados Unidos. Já em Nova York, a primeira grande demonstração de força foi dada pela torcida do Palmeiras, que promoveu uma confraternização na Times Square, na véspera da estreia contra o Porto. Neste sábado, no mesmo local, a torcida do Fluminense repetiu a cena. Na vitória sobre o Chelsea, a torcida rubro-negro roubou a cena ao transformar o Lincoln Financial Field na Filadélfia em uma sucursal do Maracanã. No Rose Bowl, a torcida brasileira foi também a que mais cantou na vitória do Botafogo sobre o PSG. O futebol brasileiro é conhecido como uma fonte de talentos para todo mundo, mas o caminho também tem volta. Os 4 clubes brasileiros apostam em atletas com passagem internacional. No Fluminense, Thiago Silva é o maior deles. O ex-capitão da seleção nas edições da Copa do Mundo FIFA 14, 18 e 22 lidera a equipe a partir da defesa. O Flamengo se reforçou antes do Mundial com o ex-capitão da seleção italiana, Jorginho, de 33 anos, que jamais havia atuado no Brasil. Antes da vitória sobre o Chelsea, ele já demonstrava confiança em confronto contra clubes da Europa. Tem jogo, opinou Jorginho. É um ponto de interrogação. Todo mundo está ansioso para ver. Normalmente, equipes brasileiras não atuam contra europeus. Vejo o Flamengo competindo, disse o jogador. Na vitória sobre o PSG, o técnico alvinegro Renato Paiva mexeu no time ao escalar um meio-campo com 3 jogadores defensivos, entre eles Alan, com passagem por Everton, Napoli e Seleção. Ele passa experiência aos colegas ao lado de Alex Telles, de 32 anos, que atuou na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, além de Manchester United e também Porto Futebol Clube. Titular no jogo de estreia contra seu ex-clube Porto, Felipe Anderson exerce seu papel no Palmeiras. Aos 32 anos, eles têm longa passagem por Lazio e West Ham. E aí, pessoal, ele fala também, né, sobre jogadores ali que brilharam, o intercâmbio tático, os técnicos, enfim, ó. Felipe Luiz, um novato na carreira, mas que nos gramados tem larga experiência internacional. Em sua carreira como jogador atuou 15 anos na Europa. Então uma matéria bem completa, né? Trazendo ali, né, destrinchando um pouco ali das equipes brasileiras, do perfil da torcida, né, do perfil dos técnicos, né, dos grandes jogadores que hoje compõem essa equipe, por quais clubes e seleções eles passaram. Então uma matéria muito bacana. Nós lemos quase tudo aqui na íntegra. Obviamente que isso aqui é recheado de fotos e imagens capturadas ali em campo, mas tá bem interessante, lemos quase toda. Entra lá no site da FIFA lá para você dar uma olhada também nessa matéria, que vale a pena, tá bem legal. E além disso, pessoal, o goleiro do Real Madrid, o Courtois, ele falou sobre a experiência de disputar o Mundial de Clubes agora em um torneio totalmente reconstruído. Inclusive, ele elogiou essa atitude da FIFA em mudar o formato e o panorama dessa competição. Olha só o que ele falou, ó. Sempre pensei que ser campeão do mundo merecia algo mais do que jogar os mundialitos de dezembro. Ele também falou sobre o futebol praticado pelas equipes brasileiras. Colocou aqui, ó, são bons clubes, podem colocar qualquer um em perigo. Temos visto o Flamengo de Felipe Luiz como treinador. Estão fazendo um grande trabalho. Falamos do Palmeiras também. É bom conhecer essas equipes e ver até onde podem chegar. Temos alguns jogos na TV, mas estamos concentrados em nós mesmos. Disse aí o goleiro do Real Madrid. Real Madrid sofreu um revés no início do jogo, perdeu um jogador, ficou com um a menos, mas isso não impediu a vitória de 3-1 sobre o Pachuca. Mas é isso daí, pessoal. Vamos lá, já tô pilhado já pro jogo de hoje. Não vejo a hora de chegar às 22 horas. Ai, meu Deus do céu.
Vamos ver o que nos aguarda aí, PSG, Atlético de Madrid ou Botafogo. Se correr o bicho pega, meu amigo, se ficar o bicho come. Isso daí. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.